Olá, amigas e amigos. Mais um programa Momento do Esporte. Eu sou o Jonas Santana e vocês são pessoas maravilhosas. Muito obrigado por você estar aí do outro lado. Muito obrigado para você que está nos ajudando, divulgando o programa cada vez mais sucesso. Olha, os comentários são maravilhosos, muitos comentários, aliás, eu queria até falar de algumas pessoas nesse programa de hoje, mas vai ser difícil, Ari. Quase 200 comentários em apenas 2, 3 dias. Muito obrigado, e esse é o programa Momento do Esporte, que tem por objetivo falar dos principais clubes do Rio de Janeiro. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama. Aliás, deixa eu dizer para vocês que o programa está indo longe, até o Souza, lá no Canadá, na outra América, está assistindo o programa Momento do Esporte. Muito obrigado, Souza, e muito obrigado também a todos aqueles telespectadores de várias partes do Rio de Janeiro e também do Brasil. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado mesmo. Brevemente nós vamos idealizar um sorteio de mais algumas camisas do programa Momento do Esporte. Vamos então aos destaques do programa de hoje. Seleção brasileira feminina vai entrar em campo dia 24. A Copa do Mundo do Futebol Feminino começa agora no dia 20, no meio da semana. Muito importante o que aconteceu. O Botafogo, venceu mais uma, venceu o Bragantino, Red Bull, com Red Bull e tudo, Botafogo dispara na liderança do futebol brasileiro. Fla-Flu empataram num jogo mais ou menos, em que dizem que a arbitragem errou naquele pênalti, aquela mãozinha boba do Gerson meio campo do Flamengo, mas o juiz entendeu que não foi pênalti. E o Vasco da Gama não jogou, mais uma semaninha de folga, e só vai jogar agora no próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais no programa Momento do Esporte, que só está começando. Seleção brasileira do futebol feminino. Algumas ponderações que eu vou fazer aqui. É uma Copa do Mundo. Dizem que os direitos são iguais. Alô, Brasil! Alô, governo federal! Alô, governo estadual e municipal! Vocês também vão dar ponto facultativo no jogo das meninas? Ué, já está na hora, hein? Não é verdade? No futebol profissional masculino, o que acontece? Para tudo, é feriado, é para a atividade do trabalho, vai para o barzinho assistir os jogos. Eu quero ver agora. Agora. Não adianta ficar falando, falando, e sobretudo, as pessoas que são dos partidos de esquerda gostam de defender as mulheres. Então, alô, prefeitos de todo o Brasil, você que é do partido de esquerda, decreta feriado agora na sua cidade. Afinal de contas, os direitos são iguais. O Brasil vai entrar em campo no dia 24, na próxima segunda-feira, diante do Panamá. E o grupo em que o Brasil está participando dessa primeira fase da Copa do Mundo, França, Jamaica e Panamá. Dizem, pela tradição do futebol brasileiro, que é um grupo fácil, o Brasil deve se classificar em primeiro ou em segundo lugar. Nós aqui vamos dar cobertura. Ari Delgado, com todo o seu poder ofensivo de um excelente diretor de TV, traga-me matérias do futebol feminino. Como vocês podem ver, já abrimos o programa de hoje falando do futebol feminino. Vamos dar todos os direitos para também o futebol feminino. Vamos falar agora do líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo. Botafogo, mais um jogo, mais uma vitória, dessa vez diante do Bragantino. Engenhão lotado, torcedores alvinegros participando ativamente da campanha do clube,
do time e não poderia ser diferente. O Botafogo faturou mais uma vitória, disparou agora 39 pontos no campeonato. 2-0, foi pouco, porque poderia ter metido os 4, e o Botafogo continua sem ver ninguém na sua frente. Parabéns à torcida alvinegra que está comparecendo e está fazendo cada jogo do Botafogo uma festa bonita. Alô, Heraldo do Gramacho, você que não perde o jogo. Alô, Josias Santana, lá de Ribeirão Preto. Botafogo na liderança. E já estão falando que o Botafogo vai ser campeão. E aí me criticam, sobretudo o Heraldo, nosso telespectador, porque eu digo que o Botafogo não será campeão. A não ser, eu já começo a ver aí uma situação, se o Flamengo conquistar a Copa do Brasil, aí sim o Botafogo poderá sonhar em ser campeão. Agora, se o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil, meu irmão, este Campeonato Brasileiro é de quem tem elenco. Volto a dizer, o Botafogo está um time certinho, mas não consegue sustentar toda essa performance até o final do Campeonato Brasileiro. Lembrando que nós ainda não estamos nem na metade do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Botafogo volta a campo, já no meio da semana vai jogar contra o Patronato. É Patronato o mesmo nome, da Argentina. Argentina. Esse time foi campeão da Copa da Argentina em 2022 e não é nenhuma mão com açúcar, não. O Botafogo venceu lá na Argentina por 2-0, vai jogar agora no Engenhão e parece que tudo indica, se continuar a performance do Botafogo, será mais uma classificação fácil para mais uma fase da Copa Sul-Americana. O time do Botafogo volta a campo no Brasileiro no próximo final de semana, no domingo, às 4 horas da tarde, vai jogar... Ih, rapaz, vai jogar lá no campo, na Vila Belmiro, contra o Santos. Mas o Santos está perigando, já se aproximando da zona do rebaixamento. Com certeza o Botafogo é o grande favorito para esta partida, mesmo jogando na Vila Belmiro. Vamos falar agora do Vasco da Gama. O torcedor do Vasco da Gama está triste. O torcedor do Vasco da Gama está confuso. O torcedor do Vasco da Gama não está acreditando na sua equipe. Mas vamos aqui fazer um balanço para você, torcedor do Vasco da Gama, que da mesma forma como eu tenho falado que o Botafogo não será campeão brasileiro, hoje já começo duvidar da minha palavra, o Vasco da Gama não vai cair. É lógico que tem muitos flamenguistas torcendo que o Vasco da Gama caia, mas não vai cair não. Presta bem atenção. O Vasco da Gama está com 9 pontos. É o vice-lanterna da competição. 19º colocado. Mas os times que estão na frente do Vasco da Gama é o Coritiba com 11 pontos, Goiás com 11 pontos, Bahia com 13 pontos e o Corinthians com 15. Portanto, se o Vasco tiver 2 vitórias consecutivas e um desses clubes já tiver um tropeço, um empate ou uma derrota, o Vasco da Gama já sai da zona de rebaixamento. No momento, não está perigando. É lógico que nenhum torcedor gosta de ver o seu clube lá embaixo na tabela, né? E o Vasco é o vice-lanterna. Mas, torcedor do Vasco da Gama, deixa eu falar, olhando nos seus olhos, o Vasco da Gama não vai cair. Pode ter certeza disso. O Vasco da Gama volta a campo agora. O meu querido diretor Ari Delgado. Alô, Fabinho. Alô, Cristiano Del. A equipe está toda aí a posto. É isso aí. Tem segurança aí? Tem segurança? O torcedor do Botafogo pode querer me pegar, mas fica tranquilo. O Botafogo está surpreendendo e nós todos estamos torcendo para que o Botafogo continue nessa crescida aí. O Vasco da Gama volta a campo, gente, contra o Atlético Paranaense. Olha, mas vai jogar em São Januário. Vai começar a reabilitação do Vasco da Gama. Pode ter certeza. O Vasco da Gama joga final de semana contra o Atlético Paranaense, esperando aí um milagre, e esse milagre vai acontecer, que o time do Vasco, volto a repetir, não é ruim. Tá faltando um dedo do técnico ali, que tenha mais ou menos uma pegada de um time que passa a ser vencedor. É só lembrar do início da competição, Vasco da Gama ganhando o Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais. Vocês se lembram dos 3 primeiros resultados do Vasco? Então, torcedor do Vasco, fique tranquilo que o Vasco não cai. Vamos agora falar do Fluminense.
O tricolor das Laranjeiras fez um jogo diante do Flamengo. Primeiro tempo, o Flamengo foi um pouquinho melhor. No segundo tempo, o Fluminense dominou. Foi bem melhor do que o Flamengo. Mas nós tivemos 2 gols. Os gols até que foram legais, mas na sua origem da jogada, realmente o juiz precisou do VAR para mostrar que houveram faltas nos 2 lances, então nenhum dos 2 gols valeram, até porque os 2 gols foram 2 gols bonitos, eu gostei tanto o gol do Gabigol quanto o gol do Fluminense, mas teve uma situação que o time do Fluminense e a torcida do Fluminense não se conformaram. Por quê? Pênalti. Aquela bola dentro da área, na mão do Gerson, que o juiz nem quis passar para o VAR, foi pênalti. Ali a mão dele desviou a direção da bola dentro da área. Eu concordo com o Fernando Diniz, que reclamou muito, e com os jogadores do Fluminense. Foi pênalti e o árbitro da partida chamou a responsabilidade para si e nem consultou o VAR. Bom, diante disso, o jogo foi um jogo quase que igual. Um dominou o primeiro tempo, o outro dominou o segundo tempo. Agora, peraí, aquela jogada do Marcelo deu aquela caneta. Meu Deus, que covardia, aquele jogador do Flamengo deu que pancada por trás. O Marcelo está no final da carreira, não faça isso. Você está começando a carreira, você é do Flamengo. Que pancada desnecessária, tirou o jogador de campo. Vamos respeitar, garoto, vamos respeitar. Poxa, pelo amor de Deus. Eu vi também um chapéu do Ganso, hein? Um chapéu do Ganso. Tu viu, Ari? Ari não viu, não. Não viu, não. Mas, Ari, o gol do Flamengo foi legal ou ilegal? Gostei de ver, Ari falou que foi legal. É isso aí. Torcedor consciente, assim como o nosso diretor Ari Delgado. O Fluminense volta a campo. O pessoal está precisando que o Fluminense vai jogar essa semana pela Libertadores. Não. Só no início de agosto. O Fluminense agora vai voltar a campo contra o Curitiba. Vai jogar no Couto Pereira. Vai jogar lá no estado do Paraná. E o Curitiba também é um dos times que está perigando na próxima zona do rebaixamento. Se o Fluminense impor o seu futebol, com certeza o Fluminense vai trazer mais 3 pontos para o futebol carioca. Vamos agora falar do Flamengo. O Flamengo é o Flamengo. O Flamengo tem elenco. O Flamengo é, no papel, o melhor time do futebol brasileiro. Ainda o Flamengo. No papel, né? Nome por nome, elenco, o Flamengo é disparado o melhor. E acredito que se não ganhar a Copa do Brasil, né, que é o caminho mais curto para a Libertadores, o Flamengo ganha o Brasileiro, mesmo com o Botafogo estando com 10 ou 12 pontos na frente. Não é isso? Muitos pontos na frente, mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato diferenciado, é o campeonato mais difícil do planeta Terra. Tudo pode acontecer. Vamos ficar aí observando as próximas rodadas do Flamengo na Copa do Brasil e também do Flamengo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Fluminense, o Flamengo teve um domínio territorial, teve mais chances no primeiro tempo e no segundo tempo, com a mexida do Fernando Diniz e a mexida do técnico Sampaoli não foi muito feliz. O Fluminense neutralizou as principais jogadas do Flamengo e jogou mais no campo do Flamengo, e o jogo poderia ter tido um outro resultado, mas tudo acontece dentro da perfeita vontade de Deus, e para as duas torcidas acabou que o empate foi melhor. E para o Botafogo também. O Botafogo deu mais uma disparada. O Flamengo volta a campo no Campeonato Brasileiro no próximo sábado às 16 horas, diante do América Mineiro. Diante do América Mineiro, vai jogar nas Minas Gerais. Flamengo e América Mineiro, e o Flamengo tentando fazer mais pontuação para poder chegar aí mais próximo do Botafogo. Enquanto o América Mineiro, zona do rebaixamento, ali é o último colocado da competição,
só tem o tá ali, a última colocação, é isso mesmo. Vamos falar da colocação então, Ari Delgado, vamos? Bota na tela aí, por favor, meu diretor. Classificação, eu só falo aqui a classificação dos cariocas. Primeiro lugar, Botafogo, 39 pontos. Segundo lugar, Flamengo com 25 pontos. A diferença é 12 pontos, é muita coisa, hein? Quinto lugar do Campeonato Brasileiro é o Fluminense com 25 pontos. E 19º colocado é o Vasco da Gama com apenas 9 pontos. Esse panorama que eu dei é o panorama mais ou menos do futebol carioca no Campeonato Brasileiro. Por hoje, chegamos no momento final. Mais uma vez, gratos a Deus, primeiramente, e a você, telespectador. Continue aí nos apoiando, continue comentando, e inclusive várias pessoas têm falado comigo: Jonas, estou enviando, compartilhando o programa com os meus contatos. Isso é muito bom. Não se esqueça de dar um like aí no YouTube, não se esqueça também de se inscrever no canal e pede a sua família toda. Todo mundo tem redes sociais, todo mundo está aí antenado nas redes sociais. Pede, por favor, gente, inscrevam-se no canal do programa Momento do Esporte, que é só ir lá, Jonas Santana, canal Jonas Santana no YouTube. Muito obrigado de coração e que o futebol carioca continue assim, pelo menos Botafogo, Flamengo, Fluminense, desse jeito, crescendo, e que o Vasco saia realmente dessa situação, porque nenhum clube do futebol carioca vai cair para a segunda divisão. Eu, Jonas Santana, garanto para vocês. Fiquem com Deus.